O meu estado, o estado do Acre, senador Caiado, senador Davi, Alcolumbre, meu amigo do Amapá, hoje está tendo o desprazer. O Acre, não estou falando em meu nome, estou falando em centenas e milhares de pessoas, internautas, que têm entrado na minha página, pedindo que eu fizesse uma fala aqui, uma fala de repúdio, porque a nossa preocupação é que amanhã a mídia acreana, que é comandada pela mão de ferro do governador Tião Viana, possa estampar nas primeiras páginas dos jornais que Evo Morales foi recebido no Acre, que está sendo recebido no Acre hoje, foi estendido o tapete vermelho ao presidente boliviano, foi recebido com todas as honrarias pelo governador Tião Viana, mas a nossa preocupação é que amanhã os jornais venham estampar que esse sentimento de gratidão, esse sentimento de cortesia seja do povo acreano. E esse não é, tenho certeza, pelas mensagens, pelos apelos que estou recebendo da população, através dos meios de comunicação, que nós podemos acessar, que no Acre não é assim, nós não podemos ter acesso às televisões, aos jornais. Hoje, as pessoas que fazem oposição, as pessoas que dialogam com os parlamentares de oposição, tem que fazer através das redes sociais. Então, hoje, o povo acreano está tendo o desprazer de receber o presidente boliviano Evo Morales. E eu, presidente, gostaria de fazer um relato por que o povo acreano está tendo o desprazer de receber Evo Morales. E eu gostaria aqui de nominar alguns episódios, relatar alguns episódios que me levam a tentar expressar a nossa indignação, o nosso sentimento até de revolta, porque você receber Evo Morales com todas as pompas num estado aonde esse presidente e hoje o povo acreano paga um preço caro, seja pela droga que entra no nosso estado, que entra no nosso país, pelo nosso estado, seja pela perseguição, e eu vou nominar aqui, já feita com os acreanos que moravam naquela região de fronteira ali, em Pando, estado Pando, do lado boliviano, e do nosso estado, o estado do Acre. Pessoas, deputado Caiado, deputado Davi, viviam ali há 40, 50 anos, num clima de, presidente, um clima de muita paz. Acreanos que estavam ali, que viviam do extrativismo, viviam da castanha, viviam da seringa, que tinham as suas criações ali, criava os seus porcos, as suas galinhas, as suas reses ali. E bolivianos também, que moravam em território brasileiro, que tratamos tão bem os bolivianos. O povo brasileiro é um povo que acolhe bem ao nosso irmão boliviano, e temos que acolher, que o povo boliviano não tem culpa nenhuma dessas ações de Evo Morales. E vou fazer um relato de algumas medidas, de algumas decisões tomadas pelo presidente boliviano que atingiram o povo brasileiro e também o povo acreano. E aqui
como se fala muito em Petrobras, dessas falcatruas que acontecem, quem deu o primeiro golpe, senador Caiado, quem primeiro meteu a mão na Petrobras foi o Evo Morales. O primeiro assalto que houve à nossa empresa, que é patrimônio desse país, foi feito pelo Evo Morales. O problema é que, às vezes, e eu não entendo como é que acontece isso, Evo Morales invadiu a Petrobras, a nossa refinaria que estava em território boliviano, invadiu com seu exército, expulsou os brasileiros que estavam ali, humilhou os brasileiros que estavam ali. E hoje eu não consigo entender, presidente, é como se o Evo tivesse entrado na minha casa, levado a minha televisão, quebrado a geladeira, tivesse dado uma surra nos meninos e ainda tivesse batido na mulher. E hoje o Evo é recebido. É como se aí depois dele fazer tudo isso, eu receber ele na minha casa com todas as pompas. Hoje, pasmem, hoje o presidente Evo Morales está sendo recebido no meu estado, no estado do Acre, junto com o presidente Lula, lá no estado do Acre, pelo governador acreano. E hoje alguns jornalistas diziam, não, é porque o Petecão tem problema com o Evo, porque o Evo expulsou aquele senador boliviano e hoje o senador boliviano, o senador Roger Pinto, mora na casa dele. Não, eu acolhi o senador boliviano porque ele não tem onde ficar aqui no Brasil. E acolhi com o maior prazer, porque é o mínimo que eu poderia fazer se tratando de um parlamentar. Então, o primeiro golpe, um dos primeiros golpes, que é Petrobras. Agora, eu só não entendi por que o governo, naquela época, o presidente Lula, aceitou aquela invasão da Petrobras e hoje o presidente Lula está com o presidente Evo lá no meu estado. Tem algumas coisas que é preciso ser esclarecidas. Eu queria saber por que esse tratamento do governo brasileiro para com o governo boliviano. Esse episódio da Petrobras é apenas um episódio. Vou chamar a atenção aqui de outros. E aqui, naquele episódio, o vice-presidente da época, o vice-presidente do Evo, que é o Álvaro Garcia Lineira, que é o braço armado do Evo, ele, no afã de humilhar o governo brasileiro, ele dizia em Santa Cruz, nesses minutos, na cidade de Cochabamba e em Santa Cruz, 2 refinarias da Petrobras estão sendo ocupadas e controladas pelas Forças Armadas e pela YPFB, que é a estatal da Bolívia. Hoje, as refinarias são de propriedade majoritária dos bolivianos. Quer dizer, que a nossa refinaria da Petrobras, eles tomaram, e isso aqui é parte do discurso do vice-presidente boliviano, né? Como, no popular, se gabando que teria tomado a refinaria. Segundo episódio, é a respeito da expulsão dos colonos que eu me referia. Isso aí eu acompanhei de perto, naquela região de Plácio de Castro, aquela região da Capixaba, de Brasileia, de Epitaciolândia, que é a região de fronteira, aonde os nossos brasileiros, os acreanos, que moravam ali há anos dentro de território boliviano, foram expulsos, foram humilhados, perderam as suas propriedades, tocaram fogo nas casas que estavam em território e deram apenas 15 dias para que eles saíssem de território boliviano. E, na época, salvo engano, custou para o governo brasileiro 20 milhões de reais
para que o governo brasileiro pudesse assentar esses brasileiros que deixaram tudo para trás, tudo que conseguiram lá na Bolívia, porque o Evo tomou. Eu concedo uma parte ao senador Caiado. Muito obrigado. Eu, senador Sérgio Petecão, como representante que é do Estado do Acre e as preocupações que traz a esse momento ao plenário do Senado Federal. Tem me inquietado muito, nobre colega, essa postura do atual governo, em conivência direta com esses tiranetes da América Latina. Esta é a verdade que nós estamos assistindo hoje. Ou seja, o que está sendo levado hoje em prática é exatamente um projeto montado aqui na cidade de São Paulo, chamado Foro de São Paulo, onde, preconizado e estimulado à época por Fidel Castro e por Lula, essa mentalidade de que poderiam intervir em todos os países da América Latina e criar esse socialismo bolivariano que, sem dúvida nenhuma, como acabamos de receber agora, uma mãe de uma criança que foi assassinada na Venezuela, como também a esposa do prefeito da capital de Caracas também está preso há mais de ano, o líder político Leopoldo López também que está preso há mais de ano. Nós estamos assistindo exatamente a mesma prática na Bolívia, quando Vossa Excelência relata com a clareza ímpar, ou seja, o Brasil aceita com que um governo envolvido e denunciado internacionalmente por resguardar uma prática de tráfico de drogas. Hoje, nós somos limítrofes dos países que mais produzem droga no país e, para a infelicidade da nossa juventude, nós temos 1.200.000 jovens hoje dependentes do crack e nós não temos nenhuma ação direta, principalmente nessa área fronteiriça. Nós temos um presidente da Bolívia que realmente não só assalta o patrimônio brasileiro, mas com a conivência dos governantes à época, que nada reagiram, que não dá a menor segurança na região ali de fronteira, como nós assistimos hoje, o que é feito entre os veículos assaltados no Brasil e transferidos para aqueles países, que são facilmente regularizados com a conivência daquele presidente. Nós sabemos a maneira como a imprensa lá é cerceada e a maneira arrogante e truculenta com que trata todos os brasileiros que lá estão. E é impressionante a maneira subserviente do governo brasileiro, usando o BNDES para poder repassar dinheiro a essas empreiteiras que lá estão, exatamente para fazer também caixa 2 de campanha, para manter uma estrutura que não tem nada a ver com o princípio e nem com o povo daquele país, mas muito mais subjugados por este medo que eles realmente implantam em todos os países que eles assumem o comando, ou seja, dos coletivos, das associações constituídas para poder interferir na vida do cidadão, como Vossa Excelência muito bem relatou, a maneira como os brasileiros lá foram tratados, expulsos, saqueados, violentados e agredidos. E, de repente, nós estamos assistindo no Acre o que nós, há poucos dias, para encerrar, nobre colega, por me conceder essa parte, assistimos em Minas Gerais, onde também o governador do PT lá concede a medalha de Tiradentes, a maior ordem que existe no estado de Minas Gerais, um estado que sempre foi referência pela luta libertária, traz exatamente Stedley para receber essa comenda, que é a mais alta comenda de Minas Gerais. Quer dizer, um cidadão que também, pela prática de conivência com esses países, prega a violência, prega a invasão de propriedades, a destruição das áreas de pesquisa no país, a insegurança política nessa nação. Então, nós estamos realmente alimentados pelo governo brasileiro, mantendo esses países que não têm o menor respeito pela liberdade e muito menos pela democracia. Eu aplaudo a corajosa posição de Vossa Excelência, o discurso com conteúdo e, ao mesmo tempo, com dados consistentes, de que esse cidadão não poderia, só por ser presidente da Bolívia, ser hoje recebido com honras de Estado no Estado em que Vossa Excelência representa aqui no Senado Federal,
na casa alta do Legislativo brasileiro. Como tal, como senador do Estado de Goiás, o meu apoio e, ao mesmo tempo, as considerações de aplauso a todo esse relato que está sendo feito neste momento por Vossa Excelência. Muito obrigado por me conceder o à parte e a tolerância desses minutos. Muito obrigado. Senador Caiado, eu é que agradeço ao à parte, com certeza ajudem muito nesse meu humilde pronunciamento. Na verdade, senador Caiado, o que estou fazendo aqui é um desabafo. Antes de vir à tribuna, conversei com alguns familiares, alguns amigos do meu estado, disse que faria isso e fui aconselhado a não fazer. Fui aconselhado a não fazer, por conta do perigo que nós vivemos na fronteira. Hoje, fazer oposição ao Evo, fazer crítica ao Evo, você fica sabendo que você está correndo risco de vida. Eu estou falando e gostaria que todos os parlamentares aqui desta casa, senadora Vanessa, senador Davi, tivessem a oportunidade de conversar assim uma horinha, apenas uma horinha, com aquele senador que está ali, lá no meu apartamento, há mais de 2 anos, tentando resolver a situação dele, que até hoje, e todos aqui sabem como ele saiu da Bolívia, escondido dentro de um automóvel, trazido por um ministro da Embaixada Brasileira na Bolívia, que eu o tenho como um herói, que é o Eduardo Saboia, que aqui o governo brasileiro achou que ele tinha quebrado os protocolos, ou o ministro Saboia tirava aquele senador que passou 455 dias refugiado na embaixada, ou ele ia cometer o suicídio. Tentou 2 vezes, porque não tinha mais perspectiva. E ele estava preso lá, sabe por quê? O presidente Evo não dava o salvo-conduto para que ele saísse da embaixada até o aeroporto para tomar um avião e vir ao Brasil. Foi quando, num ato heróico, o ministro Saboia trouxe de carro, escondido, até a fronteira, e o nosso colega Ferraz foi lá e buscou de avião. Mas só tocou num assunto que eu ia relatar. Senador Caiado, foi uma lei. Evo aprovou uma lei lá no Congresso para que fossem legalizados todos os automóveis roubados no Brasil e no Chile, que ele precisava arrecadar, na época, 200 milhões com taxas, e ele aprovou esta lei e cobrou uma taxa daquelas pessoas que tinham automóveis roubados no Brasil, ia lá, pagava a taxa e legalizava. Hoje, os automóveis estão lá, transitando na Bolívia, totalmente legalizado, senador Davi. E isso nós temos que ouvir, nós temos que ver e ficar calado. Não dá para ficar calado. Que ele fique lá em território boliviano, cometendo essas atrocidades, até aí tudo bem. Agora, vir no meu país, no meu estado, depois de tudo isso, aí ainda ser recebido com todas as honrarias, falando em nome do povo acreano. Não, governador, em nome do povo acreano, não. Em nome de pessoas que defendem esse projeto que está no Acre, do PT, em nome de pessoas que defendem esse governo que está lá na Bolívia, mas em nome do povo acreano, não. Tenho certeza que esse não é o sentimento da maioria das pessoas que moram no meu estado. Quero finalizar, presidente Paim, falando
desse episódio, que hoje um jornalista dizia, olha, o Petecão está chateado com o presidente Evo, porque ele hoje acolhe lá na sua casa o senador Roger Pinto Molina. É verdade, acolho. Mora na minha casa e vai morar enquanto for preciso. Porque o que é preciso mesmo é que o governo brasileiro legalize a situação do senador, porque eu o recebi, em primeiro lugar, porque eu conheço. Foi governador, foi deputado federal do estado de Pando. Qual o crime que o Roger cometeu? Denunciou o narcotráfico na Bolívia. Denunciou o narcotráfico na Bolívia. Ou eu estou falando alguma coisa aqui que ninguém conhece? Porque os dados, as informações que nós temos, quem inunda, quem abastece o mercado de droga, 90% da droga que entra no nosso país e entra pela nossa fronteira, e é porque aqui tem que ser reconhecido o trabalho da Polícia Federal, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Pode abrir os jornais todo dia. São pegos ali centenas e centenas de quilos de cocaína. Isso é o que pega, mas entra muito mais do que é pego ali, até porque as condições que aqueles heróis policiais federais, aqueles heróis policiais rodoviários federais trabalham, são condições muito difíceis. Até hoje nós estamos lutando aqui pelo adicional de fronteira, que já foi aprovado. Falta apenas ser regulamentado pela nossa presidente e até hoje não foi regulamentado. Estou falando de um adicional de fronteira que é um atrativo, é uma motivação para que esses servidores federais possam desenvolver o seu trabalho na região de fronteira. Então, hoje, o senador boliviano mora em minha casa e está esperando que o governo brasileiro possa resolver a sua situação e ele possa ter uma vida normal. Só não vai voltar para a Bolívia, pode ter certeza, porque, como ele me disse, ele tem medo de ser assassinado. Mas não é só o Roger que está fora da Bolívia, não. São milhares de bolivianos que tiveram que sair quando o Evo assumiu o governo, por conta da mão de ferro, da mão de ditador que o Evo tem. E hoje, para minha tristeza, o presidente boliviano está sendo recebido com todas as pompas. Foi junto com o presidente Lula, está lá no meu estado. E eu, graças a Deus, tenho esse espaço aqui para poder expressar a minha indignação, a minha revolta, em nome de vários acreanos, inclusive de brasileiros, estudantes brasileiros, através da minha página de Facebook, me pediram que eu fizesse isso. Nós temos hoje lá na Bolívia mais de 20 mil estudantes. E temos ali milhares de acreanos, que às vezes por não ter condições de estudar no Brasil, estão estudando em território boliviano. E as humilhações que esses estudantes passam em território boliviano, as extorsões, todo dia se cria uma taxa. Ah, é brasileiro? Então, vamos sobretaxar. Cria uma taxa, faz extorsões aos estudantes que já estão ali com muita dificuldade. E nós temos que ficar calados, vendo tudo isso, sem poder falar. Eu não, eu falo. Eu sei do perigo que estou correndo. Eu sei porque, nas conversas que tenho com Roger Pinto Molina, ele sempre me relata do perigo que ele passou, do perigo que os adversários do Evo passaram na Bolívia, que tiveram que fugir da Bolívia. Hoje estão em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, outros estão nos Estados Unidos.
um governo que já está no 3º mandato, mudou a Constituição, e com certeza vai mudar de novo, porque não é um governo democrático, é um governo ditador. E nós brasileiros, que vivemos num país democrático, não podemos aceitar, senador Davi, de braços cruzados, essas atrocidades que o governo boliviano faz na nossa cara. Então, fica aqui o meu repúdio e, mais uma vez, dizer que hoje nós acreanos, eu, como representante do povo acreano, que tirei quase 200 mil votos, hoje nós estamos tendo o desprazer de receber em solo acreano o presidente Evo Morales. Obrigado, presidente.